Queres ler? 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 Lê isto. Já sei. Andas viciado ou viciada em podcasts. São mais fáceis de consumir e podes escutá-los enquanto fazes outra coisa. É verdade. Mas lembra-te que ler continua a ser uma atividade que estimula o teu cérebro de uma forma que poucas outras conseguem. Além disso, quero enfatizar que um dia os podcasts podem pura e simplesmente acabar, como já acabaram tantas outras coisas ligadas ao digital. Porém, estou em crer que daqui a muitos anos continuará a haver livros e bibliotecas repletas deles. O livro que trago hoje nasce, ou melhor dizendo, evolui precisamente de um podcast. Atenção que eu adoro ouvir podcasts e até reconheço neles uma série de vantagens perante a leitura. Na realidade, até posso dizer que atualmente a minha manhã perfeita é deixar o miúdo na escola, ir para o perdão, fingir que corro e estar a ouvir, não música como ouvia antes, mas um podcast de um tema que me interessa. Um dos podcasts que eu ouvi recentemente é precisamente aquele que dá origem ao título deste livro, Assim ao Assado. Falemos do Assim ao Assado. Trata-se de uma conversa entre Samuel Mira e Marco Neves, em que eles abordam o tema das palavras sob os mais variados prismas. Se gostas de palavras, vais certamente achar bastante interessante cada episódio deste podcast ou cada capítulo deste livro. Vamos primeiramente olhar para este título. Temos a famosa expressão popular Assim ao Assado. Mas o que me fez refletir nestas minhas interpretações, que já sabes que eu gosto de fazer, foi precisamente a ausência do ponto de interrogação. Ou seja, na realidade não estamos perante um dilema, mas sim na presença de uma dupla possibilidade. Em diversas situações da língua portuguesa, há o assim e há o assado. Samuel Mira, mais conhecido como Sam da Kid, é o maior e mais genial rapper do nosso país. E Marco Neves é professor, tradutor, autor, revisor e especialista em língua portuguesa. E a imediata impressão que nos causam estes dois a trocar ideias é a de uma simbiose perfeita entre duas pessoas tão distintas, mas que partilham um ponto de contacto que os une, não obstante as diferenças de estilo, que é a paixão pelas palavras. Essa paixão, que eu também sinto, leva à curiosidade constante. Ao longo do programa e do livro, muitas dúvidas são debatidas e muitas conclusões são alcançadas. Aquela, quanto a mim, é a maior delas todas. É o principal motivo pelo qual eu trago hoje aqui este livro e, obviamente, a sugestão do podcast. E posso dizer-te que funcionou em mim como uma espécie de murro no estômago. Mas já lá vamos. Certamente sabes o que são prefixos e sufixos. Ainda te recordas do que são palavras drúxulas, graves ou agudas. Conheces as classes das palavras. Distingues perfeitamente, e desde os tempos de escola, um nome de um adjetivo ou um verbo de um advérbio. E ainda tens decorada uma panóplia de interjeições. Mas sabias que há classes de palavras que são abertas e há classes que são fechadas? Estás familiarizado ou familiarizada com os conceitos de hipercorreção, complexo verbal, prótese, prosódia? Sabes o que são fones, alofones ou fonema? E verbos defetivos, sabes o que são? Distingues cacofonia de eufonia? Sabes o que são corruptelas? E o aspecto interativo? Entre tantas outras coisas, estas são algumas que tu poderás, depois de ler este livro ou ouvir o podcast, adicionar ao teu já vasto saber. Ou será sabedoria? Vamos por partes. A tónica do Assim ao Assado é na realidade uma receita bastante simples. Sam da Kid, mais vigoroso, recusa-se a aceitar alguns preconceitos existentes na nossa sociedade relacionados com algumas formas de falar ou algumas palavras ou expressões e traz-nos exemplos disso. Marco Neves, mais calmo, recorre muitas vezes à história das palavras, à sua etimologia e ao seu conhecimento linguista para nos explicar a razão de algumas das nossas dúvidas. Curiosamente, eles estão muito mais vezes ao longo do programa e do livro em acordo do que em desacordo. Lição número 1 a retirar. O propósito dos dicionários. É que a maioria das pessoas tende a pensar ao contrário no que este tema diz respeito. Os dicionários não são listas de palavras ordenadas alfabeticamente,
e que contemplam todas as palavras que existem em determinado idioma e os seus respectivos significados. E que sirvam para ensinar as pessoas a escrever ou a falar corretamente. Não, os dicionários são, na verdade, essas mesmas listas, mas refletem a realidade dos falantes. Ou, por outras palavras, o início de tudo está na oralidade. O exemplo mais famoso disso foi o da entrada da palavra bué nos dicionários, que era uma palavra que não estava nos dicionários, mas que toda a gente dizia. Mas isso que aconteceu com o bué aconteceu antes com milhares de palavras. Palavras que para muita gente estavam erradas a determinada altura, mas que hoje em dia são consideradas as nossas palavras mais corretas. Vou socorrer-me aqui de um parágrafo do livro para explicar melhor esta ideia. Quase todas as nossas palavras, das mais eruditas às mais populares, têm origem em pequenos erros que foram sendo dados ao longo do tempo. São conhecidas listas de erros que os romanos faziam, que são precisamente a origem das nossas palavras corretíssimas de hoje em dia. Nós temos de tentar falar o melhor possível, de forma criativa, tentar seguir o significado das palavras como ele existe. No entanto, temos de reconhecer que algumas vão mudar e que outras vão desaparecer. Se adotares este raciocínio, torna-se fácil entender que a linguagem é, na verdade, bastante caótica. Nós podemos até tentar organizá-la e arrumá-la um pouco. E até conseguimos, mas nunca a conseguimos domar na totalidade, porque ela é como se fosse uma espécie de ser selvagem, em constante mudança, e que vive numa realidade de veras dinâmica. Utilizei a palavra de veras propositadamente. O Marco Neves acredita que esta palavra já se encontra em extinção e que mais cedo ou mais tarde acabará por desaparecer. E já agora um exemplo. Tu sabes qual é o plural da palavra refrão? Vou dar-te alguns segundos para pensar. Existem, de acordo com os dicionários, duas palavras para o plural de refrão. E são elas refrãos e refrães. Agora diz-me se isto faz algum sentido quando sabemos que a larga maioria dos falantes utiliza refrões. Eu posso até dizer-te que no meu Word, nas notas que eu por norma escrevo antes de vir para aqui falar sobre determinadas coisas nos meus vídeos, sublinhou a vermelho as duas ditas palavras corretas e não sublinhou refrões. Ou o saber, que usei há pouco e que dizem que até nem ocupa lugar. Trata-se de um substantivo originado a partir de um verbo. Aparentemente, saber seria o verbo e sabedoria seria o substantivo abstrato. Mas a verdade é que as pessoas aceitam o saber como nome. O mesmo processo evolutivo aconteceu com outras palavras, mas as reações da população divergem. Vejamos o exemplo do comer. Enquanto substantivo, é mal visto. Inclusive por mim. A tendência imediata é dizer não é comer, é comida. Mas a verdade é que uma das definições do Priberan de comer diz o seguinte: nome masculino, aquilo que se come ou pode ser comido. Exemplo, o comer está na mesa. E agora? Isto leva-nos a outros conceitos abordados no Assim ou Assado. No caso do livro, surgem-nos vários quadros com uma espécie de resumo da matéria em que as coisas nos são explicadas. Neste que vos vou ler agora, vamos perceber que as línguas variam consoante várias coisas. Ora, a variação no território chama-se dialeto, variação entre classes sociais, socioleto, variação entre épocas, variação diacrónica, variação conforme a situação, registros, variação entre indivíduos, idioleto, variação fonética, sotaque. É por todas estas coisas que falamos todos de maneira diferente. E é também por isto que muitas vezes acontece um fenómeno que é a dicotomia entre erro e contexto, que se trata muitas vezes, por exemplo, de confundir um registro popular com uma imprecisão. Da mesma forma que uma regra da língua é uma coisa e uma regra da etiqueta da língua é outra. Eu poderia falar aqui de imensas coisas que aprendi com o podcast ou com o livro do Assim ou Assado, mas acho mesmo que o melhor é ir ouvi-lo ou lê-lo. Até porque é fascinante presenciar a interação de um poeta que vive do seu talento a utilizar e a debitar palavras em cima de instrumentais e um investigador que dedica a sua vida a conhecer o passado, o presente e a tentar adivinhar um pouco o futuro das mesmas. Mas fica com este trailer. Vibração das cordas focais, que faz com que determinadas palavras se aproximem ou se distanciem.
A luta entre o popular e o erudito. Palavras que pegam fogo. Palavras em filas de espera para entrar em discotecas. Criação de novas palavras. Passagens constantes pelas definições do dicionário. E ainda Camões, não só com a célebre frase que outro valor mais alto se levanta, mas também porque a língua é como a paixão. Tem razões que a própria razão desconhece. Quanto ao livro, trata-se de uma edição da Oficina do Livro e está escrito ainda sem o novo acordo ortográfico, o que não deixa de ser interessante. São 10 capítulos que organizam 100 perguntas sobre a língua portuguesa, 10 por capítulo, e que tem uma particularidade bastante original. É que no final de cada capítulo há um QR Code que nos leva, através do nosso telemóvel, diretamente para o respectivo episódio via podcast. Fixe. Os capítulos são titulados e os seus títulos são até bastante engraçados e correspondem aos títulos dos respectivos episódios no podcast. É verdade que o livro tem 10 capítulos e o podcast tem 12 episódios, mas o Samuel e o Marco já deram a entender que haverá novas temporadas do podcast Assim ao Assado, então talvez possamos prever que irão também lançar mais livros e, se assim for, cá estarei eu para os comprar. E já agora, por falar nisso, posso até mostrar-te aqui orgulhosamente que o meu livro está assinado, autografado. Abraço para o Simão, obrigado, STK, Marco Neves e Samuel Mira. Agora sim, porque é que eu disse anteriormente que este Assim ao Assado teve em mim um efeito semelhante ao de um murro no estômago? Bom, a certa altura do podcast e do livro, Sam da Kid apresenta-nos um conceito que eu creio que seja criado por ele, que é o conceito de grammar shaming. Ou seja, uma troça que alguém faz de outrem por motivo da sua maneira de falar. E foi precisamente aí que eu me senti visado, porque eu tenho sempre esta mania de que falo corretamente e que escrevo ainda melhor, e talvez inconscientemente eu já tenha julgado alguém pelas suas argoladas gramaticais. Ora, em primeiro lugar, já aprendi que na realidade muitas dessas argoladas nem sequer são erros. Eu achava que o eram apenas por ignorância da minha parte. E em segundo lugar, o que é que me dá o direito de julgar outra pessoa? Este é um preconceito que, tal como todos os outros, deverá ser desconstruído. E foi aí que eu toquei a minha consciência e deixei, ou estou a tentar deixar-me, de manias parvas. Até porque segues o meu canal, certamente já te deparaste também com várias calinadas gramaticais que eu já dei aqui. Ninguém está livre de errar. Ou melhor, todos erramos. Este episódio do Queres Ler, Lê Isto trata-se de um episódio especial e, como tal, não terá avaliação da minha parte, porque na realidade o livro que eu trago hoje não é uma obra literária. Ainda assim, é um livro que eu recomendo, nascido de um podcast que também recomendo. E recomendo-o e trouxe-o porque, à semelhança de todos aqueles que já te recomendei ou que ainda irei recomendar, contém nele conteúdo que me deixou a pensar e contribuiu para algo importante na minha vida. Algo que já referi anteriormente. No podcast, no final de cada episódio, o Samuel faz uma espécie de resumo dos temas abordados, mas em verso. E então eu neste episódio decidi copiar o método e vou terminá-lo com a leitura de um poema da minha autoria, que escrevi ainda na altura da pandemia, durante o primeiro confinamento, quando a maioria das pessoas estava a fazer bolos. Eu, como não sei fazer bolos, entretive-me a escrever poemas sobre personalidades portuguesas que eu admiro. Este poema chama-se Sam da Kid. Sam da Kid. São estrofes de riqueza extrema e de singular beleza, corolários de um seu teorema com que arquitetou fortaleza, onde as paredes são rimas e os tetos instrumentais, que vedes como obras-primas em patamares transcendentais. Poeta dos pés à cabeça, gênio dos tempos modernos, média res, técnica reversa, passatempos em cadernos, a preto e branco mas coloridos, com complexos textos nele rabiscados, versos a ouro revestidos, prontos a vos deixar impressionados. São consonâncias silábicas múltiplas, a cada quadra que encaixe, interações sonoras várias entre as linhas de cima e a de baixo, rimas duplas ou ao quadrado, que foram invenção sua, pela sua janela quis o fado, que voassem do quarto mágico até à rua. Por todo o país vindas de chelas, viajando além fronteiras, algumas delas das mais belas, mesmo sem boas maneiras, já escutadas por tantas gerações, valentes e imortais, de um povo onde os perfis
são exigentes com os excepcionais. Reparai como de respeito se vestem lábios de quem o refere, seja rapper, músico, pensador, homem ou mulher, como goza de consensualidade por entre os seus pares, atingindo estatuto de intelectualidade, sem pergaminhos escolares. Confessai, vistes alguém com tal criatividade antes, criando músicas sem instrumentos, rimando com consoantes, modificando os elementos, levando a locais distantes, ritmo e poesia isentos, de temas vazios ou arrogantes. Ajoelhai perante descendente vivo de Camões e Pessoa. Intrusivo faz-os pensativos, com cada canção que ecoa. Em mente que descobrimentos realiza, com palavras que nela tatua. Livre de heterónimos, autêntico e genuíno, classe crua. Cada palavra entoada pela sua voz se imortaliza. Aprimora e eleva, vence, condecora, concretiza. O mesmo dito por outro não teria o mesmo selo. Ou porque não o diria, ou porque não saberia como fazê-lo. Em discurso direto te direciono palavras de agradecimento, por percurso concreto que ambiciono, grandioso, sem julgamento, por eloquente coerência, demente exigência, por lente de excelência e mente de transparência, por priorizares criatividade e evolução, sobre objetivos comuns à restante população, por aperfeiçoamento total ambicionares e seres homem sonhador, porque assim quis Deus para que nascesse obra de esplendor. Obrigado àquele a quem sempre serei fiel. Por ele se me arrepia a pele enquanto ando no carrossel, que ativa a partir do papel, usando caneta qual pincel, e em homenagem a quem chamei ao meu filho de Samuel. Entretantos, há um brilho que só ele coloca, sobretudo na poesia, sobretudo aquilo que evoca. Praticamente perfeito, praticamente de enorme substância. E o seu nome intitulando poema, só por si, é redundância. Queres ver?